Você assiste agora na TV Universitária Espaço Mulher. Apoio Cultural. Fertile. Ecos Ultrassonografia. Clínica Hélio Haddad. Núcleo de Medicina e Estética Dr. Hermínio Amorim. Mastoclínica Dr. Cássio Furtini Haddad. Olá! Você consegue definir o que são seios lindos? A resposta é diferente para cada uma das mulheres. Milhares de mulheres no mundo inteiro objetivam seios maiores, mais firmes e mais sensuais. O assunto de hoje são as próteses de silicone. O Espaço Mulher está no ar. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas aqui no Espaço Mulher. E o assunto de hoje são as próteses de silicone. Todos nós sabemos que milhares de mulheres de todas as idades no mundo inteiro objetivam seios maiores, mais firmes, mais sensuais, tudo em busca da beleza. E é para falar sobre esse assunto que a equipe do nosso programa convidou o Dr. Hermínio Amorim, cirurgião plástico. Dr. Hermínio, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no Espaço Mulher. Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar sempre aqui, poder contribuir e tirar as dúvidas das pessoas, né? É um assunto que muito interessa e que é de interesse de muitas mulheres, sem dúvida. E você já sabe como participar. É só ligar no 3829-1605 e mandar pra gente as suas dúvidas, as suas perguntas. Doutor Hermínio, a prótese de silicone, o objeto em si, aquele produto de silicone em si, traz algum malefício para a saúde? Não, em hipótese alguma, Kelly. Existem estudos assim infinitos, há vários anos, que as próteses de silicone elas não causam nenhum problema de câncer, nenhum problema clínico, né? Infelizmente, nós fomos pegos de surpresa aí com esses problemas das próteses francesas, da PIP e da Rofil. Aquilo ali realmente é um crime, né? Tanto a indústria como os diretores, como um grupo, né? Violaram, usaram um produto inadequado, conscientemente. Então, isso é um problema até de caráter, um problema ético, e que realmente deveria ter sido descoberto há muito tempo, imediatamente, pela vigilância sanitária francesa, que realmente falhou. Porém, o Brasil deu um exemplo internacional de responsabilidade, assumindo a responsabilidade com as pessoas, né, com os brasileiros, e vai tomar as suas devidas resoluções em relação à França. Mas a prótese em si, ela é segura, ela tem que ser dimensionada conforme a característica de cada pessoa, evidentemente, para que tenha o melhor resultado, e os resultados realmente são muito bonitos. Claro, é uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui também, da importância de se procurar um profissional que seja de qualidade, que já seja conhecido também no mercado, alguém que seja de confiança. Doutor Hermínio, a gente sabe que as mamografias elas são eficazes para detectar algum tipo de tumor. Uma prótese de silicone, ela pode prejudicar ou atrapalhar essa detecção? Não, na verdade, no início, né, de alguns exames, uns tipos de alguns aparelhos, existe uma adaptação ao exame de mamografia com pessoas que utilizam próteses. Mas hoje não, o mamógrafo digital hoje, ele permite uma visualização excelente. Em qualquer dúvida hoje, o profissional pode lançar mão de uma ressonância magnética que visualiza também belíssimamente, com total segurança, né, independente dos fatores familiares e tudo. Para o caso de algum vazamento,
tem algum risco para a saúde? Como é que isso pode ser consertado depois do vazamento já ocorrido? Veja bem... Aliás, a prótese ela tem uma data de validade? É preciso trocar de período em período? Não existe, na verdade, isso. Esse mito de ter que trocar de 10 em 10 anos, isso não existe. O que existe é a necessidade de acompanhar. A prótese pode ficar 20, 30 anos, desde que ao exame de mamografia e ao exame de ressonância magnética ela esteja íntegra, normal, sem problema algum. Todo corpo estranho que é colocado dentro do organismo, o organismo cria uma cápsula. Ou seja, aquela cápsula é para proteger o corpo desse organismo. Então não há nenhum motivo de nenhum alarde, de nenhum apavoramento. Se houver uma ruptura desse silicone e um vazamento desse silicone dentro desta cápsula, existe um tempo hábil para que seja retirado com toda a segurança. Inclusive, estou chegando, desse final de semana, eu participei, inclusive presidi uma mesa sobre segurança do paciente, foi abordado exaustivamente as próteses que estão sendo retiradas por causa de ruptura, a visualização está sendo perfeita, ou seja, é bastante seguro, tem que trocar, evidentemente, não tem lógica continuar com essa prótese rompida, mas é só procurar. Hoje o governo, inclusive, está assumindo isso. Não é um caso de extrema emergência também? Rompeu, já está correndo risco? Não. De jeito algum, tem tempo hábil para isso. Procure o seu médico, evidentemente, né, para que tome as medidas necessárias, né? Doutora Hermínia, a gente já comentou sobre essa resposta aqui, mas certamente até a participação da Roberta. Obrigada, Roberta, pela sua ligação. Ela pergunta aqui se as próteses são para a vida toda ou se tem que ser substituída, mas a gente já acabou de responder. Então tá aí, Roberta, a resposta para a sua pergunta é que não, isso na verdade é um mito. Sim, sem dúvida alguma, a troca da prótese só ocorrerá, só deverá ocorrer no caso de ter algum problema, uma dobradura, um deslocamento, né? E normalmente, na verdade, a paciente acaba trocando porque nós continuamos envelhecendo. O corpo vem uma flacidez, vem uma mudança, um emagrecimento. Tem a questão do peso da prótese também, que de repente já pode auxiliar ali em ter uma maior flacidez ou de repente a mama cair. Às vezes. Quando isso se já gera no peso, talvez sim. Mas normalmente a paciente acaba trocando por livre e espontânea vontade, mas para adequar o seu corpo a uma nova silhueta, né? Sem dúvida alguma. Agora, doutora Hermínia, eu tenho uma pergunta da Rafaela e ela fala que a mãe dela teve câncer de mama e ela quer saber se ela pode colocar a prótese e ainda assim, mesmo tendo esse caso, né, no caso do câncer de mama, o risco de ter aí algum problema hereditário. Veja bem, pode colocar, não teria problema algum. Você terá que fazer, Rafaela, os exames de mamografia, né? Os exames com o mastologista ou o seu ginecologista, fazendo um rastreamento normal, como toda mulher, principalmente se você já tem, no caso, um fator familiar. A prótese não te induz a nada, não aumenta o seu risco nem nada. Um dos artifícios da técnica que a gente às vezes utiliza nesses casos para tranquilizar um pouco mais a paciente é colocar, às vezes, a prótese sob o músculo, ou seja, abaixo do músculo, facilitando ainda mais a visualização do tecido mamário. Mas é seguro se você tiver realmente uma necessidade e for uma boa indicação da colocação do implante mamário, pode colocar, você pode ter certeza, você vai ser muito feliz e isso não vai aumentar os seus riscos. Tá certo. No programa de hoje nós estamos falando sobre as próteses de silicone. E eu tenho a pergunta aqui de uma telespectadora que ela não quis se identificar. A gente sai um pouquinho do assunto de prótese mamária, mas eu acho que vale a pena ainda assim, já que ela teve o trabalho de ligar e ligou que está assistindo a gente, está acompanhando. E ela quer saber se o Botox, na verdade, se ele pode combater o suor excessivo do rosto. Olha, a toxina botulínica, ela pode ser utilizada para o suor excessivo, sim.
no local onde ela será aplicada, correto? Então, com relação à face, será na região dos olhos e na região frontal. Não se pode aplicar o Botox livremente em toda a face, correto? Porque existem algumas limitações. Porém, onde for aplicado, ele realmente vai diminuir a sudorese, sim. Eu tenho aqui a pergunta da Elaine, doutora Hermínio, mas ela vai ficar para o próximo bloco, nosso tempinho aqui é curtinho. E você não saia daí que a gente volta já já. Rapidinho, nós já estamos de volta e o assunto do Espaço Mulher dessa semana são as próteses de silicone. Eu converso com o Dr. Hermínio Amorim e você já sabe como participar. É só ligar no 3829-1605, eu estou esperando aqui a sua participação. Ligue, participe, tire aqui, aproveite essa oportunidade para tirar suas dúvidas. Doutor Hermínio, a gente tem um problema sério, até conversávamos agora no intervalo sobre isso, que é com relação ao tamanho da prótese, né? As pessoas às vezes exageram um pouco no tamanho e isso pode trazer algumas complicações para a paciente. Sem dúvida alguma, isso é muito importante. Por isso é importante que a paciente procure um profissional especializado, um cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para que ele possa dimensionar e indicar o tamanho ideal, conforme as dimensões do tórax, o formato da mama, não exagerar, porque sem dúvida alguma, se você coloca um implante mamário maior, ele vai tensionar mais os tecidos, vai forçar, ele acaba provocando às vezes estrias. Aumento do mamilo pode acontecer de aumentar? Uma certa protusão do mamilo, né? Isso depende das características da pele e do tamanho da prótese que está sendo colocada. Mas, normalmente, essas alterações são quando ocorre realmente utilização de tamanhos exagerados, né? É sempre bom discutir com o profissional antes o que melhor deve ser feito, ou sim, de tamanho, até sem formato dúvida mesmo alguma, utilizar. de tamanho, de formato. Hoje a gente vê, né, na internet, nas revistas, existem os tamanhos redondos, tipo em gota, oval, do perfil alto, super alto, ou seja, existem algumas adequações. Isso é importante que siga, é importante que tenha, né, uma certa cautela na colocação e na melhor escolha, evidentemente. Agora, doutor Hermínio, 16 anos, 17 anos, está insatisfeita, já pode colocar ou não? Tem uma idade mínima ali para começar a pensar nesse tipo de cirurgia, nesse tipo de intervenção cirúrgica? Sim, uma pergunta bastante interessante, isso é uma dúvida muito grande, muito comum. O ideal é que a mulher adolescente, né, no caso, nessa idade, aguarde pelo menos 2 a 3 anos de período menstrual regular. Por quê? A partir do momento que a adolescente já tem um período menstrual regular, o desenvolvimento das mamas, ele se estabiliza. Então, depois de mais ou menos definido esse tamanho, a partir de uns 3 anos, 2, 3 anos de período menstrual regular, ela seria uma candidata à colocação do implante. Principalmente no caso de adolescentes com uma hipomastia, né, uma glândula muito reduzida, porque isso causa um constrangimento, causa problemas de autoestima. Claro. E é uma dúvida muito grande dos pais, se eles indicam a cirurgia, se não, a cirurgia é segura. Eu acho que no caso de muito pouca mama, essa cirurgia deve ser realizada o mais breve possível, porque isso realmente melhora a autoestima, isso é muito importante. E ajuda até no convívio, no ambiente social. Sem dúvida alguma. Então, que os pais não tenham esse receio, procurem um médico, converse isso, tire essas dúvidas, mas não fuja dessa cirurgia, porque realmente o custo-benefício é bom, é importante, isso realmente traz os benefícios para o adolescente.
É importante procurar sempre um profissional que seja de confiança, alguém que já seja conhecido na cidade também, aí onde você mora. Porque, na verdade, hoje tem isso mesmo, né? As mulheres estão numa busca constante pela beleza e se há possibilidade de fazer esse tipo de cirurgia, que faça, mas faça aí com a devida segurança, com os cuidados que precisam ser tomados, né? Sem dúvida. Uma vez feito o implante, em quanto tempo a mulher já pode voltar ali nas suas atividades, na sua atividade rotineira? Pode voltar ali ao trabalho? Olha, a cirurgia de implante mamário a recuperação é muito rápida. Normalmente, em torno de uma semana, ela já está apta a reiniciar. A recuperação ela tem diferença? A prótese que é colocada por baixo do músculo e aquela que é colocada sobre o músculo, tem diferença ali no pós-operatório, na recuperação? Alguma dor a mais, um incômodo ou inchaço? Sim, sem dúvida. Um pouco mais de incômodo quando colocada abaixo do músculo. Porém, assim, o retorno às atividades, né, sem exagero, evidentemente, normalmente em torno de uma semana. Uma semana já é o suficiente? Uma semana, 10 dias já é o suficiente, tendo alguns cuidados. É lógico, se for um atleta, uma professora de educação física, alguma coisa, realmente terá algumas restrições a mais. Claro. Mas no seu dia a dia, sem exagero, sem dúvida alguma, semana, 10 dias é uma semana, mas também não vai correr uma maratona, né? Justamente. Agora, doutor Hermínio, a prótese ela pode atrapalhar na amamentação ou isso é mito? Isso é mito, em hipótese alguma. A prótese ela fica atrás da glândula mamária. Então a glândula mamária vai exercer a sua função normal, independente de ter a prótese ali ou não. Doutor Hermínio, a questão do aumento do seio, isso de repente pode ter algum prejuízo em termos de postura? Que tipo de prejuízo uma cirurgia ou de repente um tamanho ou um formato mal pensado isso pode trazer para a paciente? Na verdade, chegar a causar um problema de coluna, assim, é muito pouco provável que não se chega a tamanhos assim tão exagerados. Agora, a questão da silhueta, da beleza, de ficar uma coisa natural, aí sim, quando se exagera em tamanhos, realmente perde-se na naturalidade. Eu, pessoalmente, acho que não vale a pena. Doutora Hermínio, eu tenho a pergunta aqui da Beatriz, e ela quer saber se a cirurgia fica muito aparente para o caso de colocar a prótese, se a cirurgia fica aparente, ou se de fato é feita uma incisão ou um corte, ela cita a palavra corte aqui, nas axilas. Sim. Hoje existem 3 vias de acesso que nós comentamos, que é a via axilar, a via areolar e a via submamária. A mais natural, a menos agressiva, sem dúvida alguma, é a via submamária. Pode ser colocado pelas outras vias, isso depende de algumas características. Toda via de acesso ela tem o seu lado positivo e negativo. Com relação a prejudicar ou agredir, sem dúvida alguma, igual eu comentei antes, a via submamária é a menos agressiva, a mais natural para que se coloque a prótese, né, de silicone. Submamária é a menos agressiva? A incisão. A incisão. Uhum. Correto? Agora, a colocação acima do músculo... Para o caso daquela submuscular, tem diferença de tamanho de corte ou, de repente, do tipo de cicatriz? O corte seria, teoricamente, o mesmo, né? E com relação a ficar aparente ou não, isso depende do tamanho da prótese e depende um pouco da característica da pele e da quantidade de tecido mamário. Quando a paciente realmente tem uma pele muito fina, muito pouca mama, que a gente percebe que pode ficar alguma ondulação visualizando que colocou-se uma prótese, aí nesses casos está realmente indicada a colocação abaixo do músculo para que não tenha essa aparência. Agora, doutora Hermínio, eu tenho até algumas perguntas na frente aqui, mas eu vou passar a pergunta da Simone na frente, já aproveitando que a gente está falando de cortes e da incisão. E ela fala que ela tem problema sério com o queloide e ela tem muita vontade de fazer. E ela de fazer esse tipo de cirurgia, mas ela tem muito medo de ficar uma cicatriz muito grande. O que ela pode fazer? Ela fala que é inclusive estudante aqui da UFLA. Como é que é o nome? Simone. Simone, olha, realmente pode ocorrer um queloide, né?
ou uma cicatriz alargada, que é o mais comum, geralmente o queloide não é tão frequente. Mas uma coisa é certa, hoje existem inúmeros procedimentos para se tratar essa cicatriz. Então, se você realmente tem a necessidade, tem uma indicação da cirurgia, caso ocorra, a partir de uns 6 meses, faça a correção da cicatriz e corrige-se o queloide e com certeza você vai ficar com uma cicatriz mais delicada, uma cicatriz de melhor aparência. Agora, doutor Hermínio, colocou a prótese, arrependeu, vai tirar. É possível? Sim, sem dúvida alguma. A prótese tem que tirar pode algum ser excesso retirada. de pele ou vai só retirar e pronto? Aí vai depender da qualidade da pele. As pacientes mais jovens, vamos que ela coloque e arrependa daí 1 ano, 2 anos, 3 anos, com certeza ela tem uma elasticidade boa, ela vai voltar ao seu quadro anatômico anterior. As pessoas que já possuem uma flacidez, aí tirando-se essa prótese, ela vai corrigir essa flacidez. Certo. Agora, doutor Hermínio, a pergunta aqui da Flávia. E ela fala que ela faz muita musculação e que ela andou consultando um médico e ele disse que a musculação pode prejudicar ali a questão de colocar a prótese. Isso é um mito? De repente ela deve estar malhando muito pesado, né? Olha bem, se ela está malhando bastante, se ela colocar acima do músculo, com certeza não vai interferir em nada. Nós temos atletas, inclusive atletas de seleção brasileira, que utilizam próteses, então, sem problema algum. É lógico que o local mais indicado é acima do músculo. Abaixo do músculo tem as suas indicações mais limitadas, não é, vamos dizer, não é a maior frequência, correto? Mas, no caso dela, que malha bastante, eu indicaria colocar acima do músculo, caso seja possível, lógico, teria que avaliá-la. É importante, esses casos são muito específicos, é importante sim, ver o paciente. Ver o paciente, mas mesmo que venha colocar abaixo do músculo, ela vai poder exercer as suas atividades musculares normalmente. Claro, doutor Hermínio, eu tenho aqui uma série de outras perguntas, mas o nosso tempo é curto, você já sabe, a gente já está sempre junto aqui. Eu quero agradecer mais uma vez, é uma pessoa muito querida, seja sempre muito bem-vindo aqui no Espaço Mulher. Muito obrigada pelas suas informações e pela sua presença aqui conosco. Eu aqui agradeço, realmente é um prazer imenso, eu me sinto lisonjeado e tenho muita alegria de poder participar e contribuir. E que se ficaram algumas dúvidas, podem entrar em contato conosco, que a gente pode esclarecer sem dúvida alguma, sem problema algum. Muito obrigado mais uma vez. E a todos vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigada pela audiência, muito obrigada a todas aquelas que participaram. A gente se vê num próximo programa e até lá! Você assistiu na TV Universitária Espaço Mulher. Apoio Cultural. Fertile. Ecos Ultrassonografia. Clínica Hélio Haddad. Núcleo de Medicina e Estética Dr. Hermínio Amorim. Mastoclínica Dr. Cássio Fortini Haddad. AMIR, Centro de Referência de Saúde da Mulher e da Criança. Ultrassonografia, pré-natal, prevenção do câncer, doenças da mama, exames ginecológicos, pediatria, infertilidade e especialidades médicas. Oferece curso mensal gratuito para gestantes. AMIR, atendimento médico digno e acessível. Telefone 3821-1210. www.amir.com.br